sobre transição planetária. Vamos tentar movimentar um pouquinho de energia e conversar um pouquinho sobre esse assunto, tá? Obviamente que é um assunto que tem muita coisa para conversar e tem um pouco de alarme sobre ele, de sensacionalismo, esses que nós vamos colocá-los nos devidos lugares. A começar, nós podemos dizer que não existe um momento de transição planetária. Isso está acontecendo o tempo inteiro. Elas existem algumas fases em que se alcança níveis de... Mas os ETs estão aqui, entrando e saindo, o planeta está em evolução. O que é evolução? O que significa transição planetária? Qual é o conceito dela? Importantíssimo. A transição planetária representa um conceito fundamental para compreender, é que as transformações que estão acontecendo nos seres que estão no planeta, nesses que levam o planeta, o ser humano, tá? E outros seres também que vão evoluindo em conjunto na proximidade. Então tem alguns animais que evoluem junto, tem a própria consciência que evolui junto. A transição planetária inclui, quando fala transição, significa dizer que deve ter organização, né? No astral ou no interestelar, que nos observa, e tem. Então nós estamos sob observação e sob direta intervenção para a transição, incluindo aí seres que nascem aqui, modificações genéticas que são feitas no nosso corpo para que comporte seres mais inteligentes, o que é natural de se pensar, que você aqui é um veículo. Se eu pego você, por mais que você saiba de colocar você num trator, você só vai poder ir naquela velocidade ali. Não adianta você usar disco voador. Não, mas ele botei num trator, meu pai. Você vai ter que usar os recursos do trator. Então é natural que um veículo, que é o corpo físico, precise, quer dizer, evoluir para comportar seres mais inteligentes. Mas também existe aqueles que já estão saindo daqui, indo para outro lugar. Por qual motivo? Existem duas formas de saída do planeta. Para de encarnar aqui. Ou não acompanha, quer dizer, as duas você não acompanha mais. Ou por uma questão de atraso ou de alta evolução. Chegou num nível tão alto que já foi convidado, por não precisar mais encarnar, quebrou a roda da samsara, digamos assim, não precisa mais encarnar aqui. Esse é o trabalho que nós, humildemente, tentamos fazer. Não queria nem falar da minha luz, porque vou nem falar que é capaz de apagar tudo aqui. Tem um que fala assim, não seja em estado de últimas evoluções, estou na minha última vida, cuidado. Quem falou isso? Eu sei, cuidado. Tem uma turma imensa aí com essa imagem de santificação e últimas vidas aqui. O processo seria, na grande processo de evolução, alta capacidade de amor, de empatia, de ajudar, de vencer as próprias emoções, os próprios egos, né? Isso causando uma reação natural dentro dos princípios do que os seres veem, os mestres, muitos passaram por aqui para nos mostrarem quais eram os bons exemplos que nos levariam a uma questão de evolução sincera consciencial. Então, aquele que pensa que está em estado de evolução tem um pouco de preocupação. Não, porque eu estou muito perto, cuidado, vai por mim. Outro dia eu falei isso para um colega meu, vai por mim, ele vai dormir nada. Eu falei, vai por mim, não é mandar ele dormir não. Ficou bravo comigo. Não, vai por mim, não vai dormir não. Vai dormir para sair do corpo. Cuidado, porque, é sério, os seres mais próximos de alguma questão, eles avançam a consciência, e o avançar da consciência vai você enxergar mais coisas, incluindo seus próprios defeitos, suas próprias dificuldades, as nossas situações até de insensatez, que o cara começa a enxergar, mas eita, eu tenho isso aqui para ajeitar, essa conexão que não é fácil, eu enxergo aquele espírito que está na região linda, eu não estou, eu tenho que chegar até ali. Então, a observação aí devagarzinho sobre isso, nada de não bota, isso não é uma questão de ser humilde para mostrar, não, é uma questão sincera, de reconhecer-se onde está tudo bem, mas vamos devagar. Isso é um dos grandes problemas atuais de assédio. Existe uma quantidade de espírito pesado, que assedia o ego dessas pessoas, começa a se sentir iluminadas. É que assim, cara, velho, esse não é o assunto de hoje, mas é assim, para você sair da linha, porque se acha iluminado, é assim, sobe para a cabeça e não volta mais. E se você tiver um fã-clube, aí morreu Maria Preá, que vira aquele pastor, aquele fala que fala, e todos os seres, vamos lá,
ser de luz, cuidado. Mas voltando. O outro ponto, a outra forma de sair desse planeta é não acompanhando a evolução deles. Dos seres que estão aqui, do planeta, mas dos seres que estão aqui, não acompanhando. Essa é uma forma que a gente pode conversar um pouco e é mais fácil enxergar se nós estamos ou não dentro desse contexto. Para não acompanhar a evolução do planeta, tem que se estar vivendo uma vida, eu não estou falando nem dos seres altamente malvados, não. O processo de evolução vem acontecendo e ele está em fase de aparente aceleração, mas vem acontecendo o tempo inteiro. O tempo inteiro tiveram espíritos que não acompanharam a evolução do planeta. Já foram. Para dar espaço à mudança planetária. Como assim? A energia do planeta está mudando por causa dos seres. Chega uma hora que você não acompanha mais. Por exemplo, isso já não é mais uma punição. Não sai daqui por punição. É por uma questão de frequência. Já não dá mais para encarnar aquela pessoa, ela não encaixa mais no planeta Terra, para você ter ideia, a ponto dela não conseguir encarnar. Não tem mais, é tão grotesco, a gente está falando de seres assim. Aí vem, só que isso está elevando. No momento ainda são pessoas que cometem crimes bárbaros, que enganam os outros para baixo e para cima o tempo inteiro, fazendo maldades, se passando por bondosos. São pessoas, essas pessoas em algum momento elas já vão desencarnar, algumas delas, e não vão mais, não é que vai ter uma punição, não dá mais para colocar de volta, não tem mais sintonia, falar, cara, não encarna mais. A galera da fila de encarnação fala, não tem sintonia para entrar mais no planeta aqui. Esse tipo de, chegou a um nível em que não dá mais, ainda tem muita alma cebosa, vê, as almas cebosas, nós, né, mas as almas cebosas mesmo, aquela que só vive para si mesmo, egoísta, que não faz nada por ninguém e tal, ainda tem uma reação, ainda está sob chance. O mundo deixa de ser bom por muita gente que não faz nada para ninguém. Eles ainda vão ficar por aqui. Então, as emoções exacerbadas, os gatilhos, que são situações com pessoas extremamente complicadas, e está acontecendo uma outra coisa, que está dentro do processo da transição. Como o planeta estava nessa frequência? A frequência do planeta corresponde aos moradores. Então ele está subindo. O que está acontecendo? A sensibilidade de todo mundo vai aumentando. Você não percebe que tem uma coisa estranha? Pô, você pode, a gente vai falar, a geração ruim? Não é. Falou, a gente chama de mimimi, não é. Ninguém aceita mais algumas coisas, velho. Não aceitam mais piadas sem graça que a gente faz, não aceitam mais. As pessoas estão começando a comer melhor, inclusive por questões conscienciais mesmo, não se alimentando mais de animais, se preocupando em conseguir nutrir-se de forma inteligente sem precisar fazer isso. As pessoas estão naturalmente já intolerantes a questões também de alimentação, mas de várias outras não existe mais. E isso está acontecendo de um jeito que a frequência está aqui. Ó. O que acontece? Isso cria uma média alta, que começa a fazer todo mundo aumentar essa média. Então, por exemplo, observe que tem gente que nem sabe o que é, pensa até que é modinha. Todo mundo agora começa a ter nas suas casas cristalzinhos. Não comprei um incenso. Tá, não é uma espiritualidade. O cara vai botar não comprei um cristalzinho turmalina negra contra energia negativa. É um negócio totalmente bigótico. É para ela se defender da energia dos outros. Nós nunca somos os seres negativos, os outros são. Mas já está começando a acontecer. Ainda que seja por modinha, ainda que seja por indução, porque modinha é indução. Então a média está começando a fazer isso. Nós estamos cuidando muito mais dos bichinhos. Cara, tem horas que nós olhamos as pessoas cuidando do bichinho que a gente nem se adapta ainda a isso. Cuidam como se fossem bebês mesmo. Estava num shopping... não estou criticando, estou falando um fato estranho, mas fato estranho no sentido da não normalidade, mas compreensível. Não botava o cachorro no chão, porque o chão do shopping estava sujo, estava com um carrinho de bebê, com os cachorrinhos dentro. Vê, velho, que mudança, meu Deus do céu. Velho, estranho, velho. Mas não está acontecendo uma ou duas vezes. Isso tá para todo lado. Há uma preocupação, cuidado, tal, filhinho, não sei o que, o negócio mudou. Com todo mundo. O sistema educacional, há 40 anos atrás, os pais batiam na gente. Pai bater em filho hoje, até acontece, um tapinho ou outro, não sei o quê. Mas pai bater hoje em dia não funciona mais. O sistema mudou, velho. E o que acontece com essa mudança? É aí que eu quero chegar. Essa hipersensibilidade que ela é transmitida por osmose, você não consegue fugir dela, pega passivamente, ela encaixa no seu ser de forma passiva lá dentro dos seus chakras.
todos eles, começam a aumentar a sensibilidade de pessoas que não tinham nenhuma sensibilidade nas últimas encarnações, nem nessa. O que acontece com isso? Como não faz nada por ninguém nunca, começa a sentir um vazio enorme. Não encaixa mais. Antigamente você comprava um negócio e sentia completude com aquilo. Ou não consegue mais. Aí o que acontece? Nada está preenchendo mais. Os valores materiais já não estão preenchendo mais tanto. Fruto da sensibilidade, do aumento, do processo, que vai levar a gente a um processo natural de... O que está acontecendo com isso? Nunca se viu tanta gente depressiva. O que é isso? Aumento da sensibilidade. Não conformidade com as novas sensações que estão acontecendo. Um aumento da reflexão, porque você começa a lembrar que não é daqui. Porque antigamente as pessoas entravam na encarnação e via ela como se fosse tudo. Não são todos, mas era mais comum o aterrar mais fácil. Encaixava e aterrava. Não tem mais como você fazer mais tão isso. Já não preenche mais uma vida, inclusive todo mundo já se fala disso, nas matérias da própria ciência, na medicina, espiritualidade. O meu coordenador da faculdade, Rodrigo Varotti, é espiritualista. Faz evento para no dia de prova dar passe nos alunos que vão fazer prova, ou em outras, eles faz um monte de evento, assim. Então nós estamos numa fase que percebe-se que a coisa não está mais como era antes. Mas isso tem uma consequência. Essa consequência é um chamado que está acontecendo em geral. Souza, obrigado, Souza. Daqui a pouco eu leio. Pela minha risada, você já viu que eu já li, né? Esse processo está acontecendo há muito tempo. Esse processo de evolução é como se fosse um encaixe. Encaixa aqui, muda o corpo aqui, evolui um pouco aqui, vai por indução. O ET pega um cara aqui, às vezes precisa induzir uma mudança de DNA mais forte, para que quando ele tenha filho, já faça uma ação, e o filho dele consiga movimentar, alterando o cérebro, alterando algumas sinapses, fazendo com que fique mais fácil receber seres mais inteligentes, que possam finalmente falar, agora dá para encaixar esses caras aqui. Quem são esses caras? Tem um monte. Tem uma turminha diferente. Aí vem as pessoas falando das crianças cristais, das crianças índigas, das crianças indignadas, que somos nós, que começa a não se encaixar mais no processo, começa a arregaçar as mangas para fazer alguma coisa. Isso está acontecendo o tempo inteiro, tá? A mudança vem dessa forma, vem de todos nós. A chegada de novas consciências que se percebe que são diferentes, velho. É uma turma diferente que está aí, não estou dizendo que é boa. De Paula Brasil, obrigado mas não estou dizendo que é boa ou muito melhor que as outras, ou num nível de evolução muito distante, mas já são diferentes. Tem algumas situações emocionais ainda necessárias a compreender. O planeta Terra é um planeta onde as questões emocionais são as principais. Não é à toa que o corpo intermediário, que faz com que você entre no corpo físico, o corpo que consegue comportar uma intermediária para encarnar no corpo físico é chamado de corpo emocional também. Então, significa dizer que, pelo menos no planeta Terra, a principal, ou uma das principais coisas a se entenderem, são as emoções. O corpo físico, ele é um corpo todo voltado às questões emocionais. O sistema límbico, como o cérebro todo é voltado. Você sabia que nosso cérebro, cada vez estudo mais essas coisas, aprende através das emoções? Você tem que se emocionar para aprender. Quanto mais você se emociona, você se incentiva com aquilo, mais você aprende, mais rápido ele cria sinapse, ele vai para o córtex frontal, ele faz um processo de ligação, por isso você consegue finalmente processar, entre aspas, armazenar a informação. Se você olha a informação de forma meio que você não consegue processar, por isso que nós adultos, depois que crescemos, não achamos mais nada engraçado, mais nada legal, não conseguimos mais aprender com tanto, aí não vai usando, vai perdendo. As crianças conseguem porque tudo delas é no sentido da emoção, tudo dela na brincadeira, tal. Isso quando não vão para a escola e perdem interesse por não ser interessante a forma como ainda é colocado de forma, alguns lugares está mudando isso, né? Mas essas não são todas. Então nós estamos aqui um tipo de corpo voltado ao aprendizado pelas emoções. Obviamente que a gente tem que fazer com que elas sejam mais fortes. Uma das coisas que a gente mais aprende, eu falei outro dia também aqui, mais difícil é se apaixonar. É tão violenta a emoção que a inserção é tanta que para tirar dá um trabalho horroroso. Mas voltando aqui, a mudança está acontecendo o tempo inteiro, tá? Eu anotei várias coisinhas legais aqui sobre o conceito, definição e os estágios.
Mas esses estágios, alguns deles são divididos pelo espiritismo, alguns deles divididos por outras linhas espiritualistas, mas nós percebemos que, eu vou citar alguns nomes, alguns deles difundidos por aí, mas que é só para te categorizar, não se apegue aos nomes, tá? Para categorizar como existe um processo de evolução, onde mais ou menos estamos e para onde a gente está tentando chegar para categorizar que nós estamos ali. É como se eu tentasse criar uma régua para definir a consciência, não tem. Mas a gente precisa, mais ou menos, nós tudo fazemos isso, criar um valor, uma medida para entender onde estamos e onde está tentando chegar. É só uma forma. Diz que existem os mundos primitivos, onde a escala evolutiva dos mundos nesses planetas são bastante básicas, rudimentares, os seres habitam, esses mundos estão em estados iniciais da questão consciencial e moral, tá? Seriam um mundo de, digamos, de bactérias, parasitas e alguns pequenos organismos que se atacam em forma inconsciente, um comendo o outro. Aliás, não é muito diferente aqui também não, mas já há uma diferença. Apesar da gente não conseguir não comer o outro lá ele, nós precisamos comer o outro para sobreviver, pegar recurso, nós já conseguimos fazer uma movimentação sobre o quem vamos comer. Estou tentando ser sério aqui, não consigo. Quem que nós vamos se alimentar? Quais são? Já dá para fazer uma modificação, tendo percepção de que alguns seres não têm sistema nervoso do mesmo jeito que a gente entende, não sente mesmo a dor, pode até sentir prazer. Para, Saulo. Sério, tomei uma broca do mentor aqui. Tem um mundo de provas e expiações. Adivinha qual mundo que nós estamos? Provas e expiações. Nesse estágio, o planeta é caracterizado por desafios e sofrimentos intensos. Os habitantes experimentam uma ampla gama de dificuldades e reações das suas próprias ações. Um período de intensa aprendizagem moral e espiritual, tendendo a forçá-los a entrarem num esquema de empatia forçada. Se você parar para pensar, a lei de causa e efeito é uma lei de empatia. Se você não entende o que o outro tem e passa por cima dele, então é preciso que você, alguma coisa que aconteceu com aquele ser que você fez isso, passe por você para que você entenda o processo. Ou as provas, independente das questões kármicas, existem para fazer você aprender isso, independente de você ter errado ou não. Esse é o estágio que nós estamos. Esse é o estágio chamado estágio do instinto mais liberado, com uma pequena liberdade. Tem uma liberdade, mas se lasca. Os animais também, eles não estão nisso, eles estão entre o mundo primitivo e o mundo das expiações, tá? A cacau, o sushi, eles não têm, por exemplo, os nossos animaizinhos, os nossos gatinhos, karma, mas eles assumem uma consequência kármica neutra dos ambientes que nascem. Por exemplo, a gravidade, as reações de mutação física, o convívio com os outros seres, o convívio com o ser humano, que pode ser muito bom ou terrível. Um ser humano pode cuidar muito bem de um bicho, pode maltratá-lo, pode matá-lo, enfim, depende do tipo de... A gente ainda tem um entendimento meio estranho sobre isso. A gente está começando a caminhar para uma situação. Mas quando eu digo está começando, vai começar entre agora e daqui a mais ou menos entre 40, é a libertação do mundo de provas e expiações. Então não é uma coisa para amanhã, não. Aliás, eu vou fazer uma pergunta para você bem simples. Não minta, não. Faz enquete. Você consegue ver, só para a gente saber onde é que a gente está, tá? Você consegue visualizar. Vou botar ver porque é menorzinho para caber aqui. Um homem sem fazer maldade, sem errar, pensando nos outros, amando, bondoso. Você consegue ver isso agora? Por quanto tempo?